Quem não quer viver, no fim das contas? Somos todos soldados. Todos nós, soldados. E a vida é uma guerra. Vencer ou perder não importa. O que vale é a luta. Almari, meus queridos querubins, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. E o meu nome é Baessa. E eu sou o Eduardo. Meu Deus. Estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, Eduardo Spohr, que marcou muito positivamente a literatura fantástica brasileira. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Vai ser um prazer te receber hoje para falar sobre criação de mundos. Eu arrisco dizer que isso aqui tudo, você tem dedo nisso daí, Eduardo, porque a gente deve muito da nossa inspiração, do que a gente faz hoje, ao seu trabalho também, a você nos seus podcasts. A gente acompanha você já tem o quê? 10 anos praticamente, né? Porra, eu tô velho mesmo, verdade. Nessa? Não. Ó, eu vou até fazer uma denúncia aqui, que o Baessa tá tão nervoso que ele se vestiu socialmente pra entender tudo aqui. Não fique, cara, não fique, porque a gente, estamos juntos aí, somos todos iguais. Foi uma parada que eu falei lá no Nerdcast 80, cara, eu falei justamente isso, que, não sei se vocês vão lembrar, depois vocês reescutam aí do Batalha do Apocalipse, que, cara, não tem nada diferente de ninguém, então, assim, não precisa ficar nervoso com nada, cara. Então, já tem 12 anos, na verdade, né? 2007. Vince Glotto. Foi naquele Nerdcast que passou de Vince Glotto pra Eduardo. Exatamente. Bem colocado. Bem lembrado, isso aí. Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Armados com espadas místicas e coragem divina, querubins, leais a Yahvé, travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono que caíra após ter concluído o trabalho da criação, o descanso do 7º dia. Enquanto ele permanecia ausente, os arcanjos ditavam as ordens, impondo seus desígnios no céu e na terra. Sentados no topo de seus tronos de luz, cada um deles almejava alcançar a divindade. Concentrando todo o poder debaixo de suas asas, os poderosos arcanjos, onipotentes e intocáveis, utilizavam a palavra de Deus para justificar sua própria vontade. Revoltados com o amor do Criador para com os seres humanos e movidos por um ciúme intenso, decidiram ir contra as leis do Altíssimo e destruir todo o homem que caminhasse sobre a terra, acabando assim com parte da criação do divino. Impulsionado por essa fúria, Miguel, o príncipe dos anjos, enviou a Haled diversas calamidades, mas, como insetos persistentes, os mortais resistiram. Os tiranos alados desejavam um regresso à aurora dos tempos, quando só os animais povoavam o mundo. Eles nunca aceitariam venerar uma criatura feita do barro, uma vez que tinham sido gerados a partir do próprio esplendor e glória do Senhor. Decidido a eliminar de vez a humanidade, Miguel ordenou que os Ishins, a casta angélica que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Não obstante, os mortais novamente resistiram. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a estrela da manhã, o único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados
expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do 7º dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Com o poder e prestígio que conseguiu por ter delatado os insurgentes, Lúcifer arquitetou sua própria revolução. Movido por interesses nem um pouco justos, o arcanjo sombrio pretendia tomar o principado de Miguel e ascender acima mesmo do Criador, coroando-se em Tsáfon, o monte da congregação, e tornando-se assim igual a Deus. O filho do alvorecer não queria apenas vencer seu irmão, desejava tornar-se ele próprio Deus, subjugar não apenas o monarca, mas também Yahvé. Muitos anjos, revoltados com a política celeste, não conheciam as motivações egoístas de Lúcifer e se juntaram a ele. Ao descobrir a traição, o príncipe dos anjos declarou nova guerra e uma segunda batalha instalou. Por seus atos e ambições macabros, a Estrela da Manhã e seus seguidores foram lançados ao Sheol, poço obscuro de trevas e sofrimento, um lugar terrível, um cárcere permanente. Lá, o arcanjo sombrio governa e espera o momento certo para iniciar sua vingança. Hoje os mortais conhecem essa dimensão pelo nome de Inferno. Muitos milênios se seguiram as duas guerras angélicas. E então, os humanos reinventaram o período das grandes catástrofes com suas próprias armas modernas. No céu e no inferno, o Armagedon marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará de seu sono e todas as sentenças serão revistas. O tecido da realidade cairá. Antigos inimigos se enfrentarão e não haverá fronteiras entre as dimensões paralelas. Esse será o dia do ajuste de contas. Vamos começar aqui então, terraformando a Terra-média, né? Conversar um pouco sobre a forma como Tolkien estruturou tanto a escrita como o próprio mundo no qual ele resolveu dar vida aos personagens dele, né? E boa parte da construção desse mundo veio da própria experiência do Tolkien como um linguista, de começar a tentar construir um mundo no qual ele pudesse continuar com os estudos sobre a língua e dar vida à língua que ele escreveu. É o famoso vício secreto do Tolkien, né? Como é muito bonito, tipo, que a Terra-média basicamente era um palco para ele estudar as línguas. Como que povos desenvolvem a sua língua, como que eles se diferenciam, uma mesma raça pode se diferenciar dependendo de onde vivem, como que eles desenvolvem seus costumes, a sua cultura. Isso é muito legal. No Silmarillion, inclusive, eu acho que é uma das coisas mais legais é isso, do desenvolvimento dos elfos, né? Como que foi na sua mitologia, Eduardo? Como que isso começou, essa gênese, assim? Que você falou que você se baseava bastante no Tolkien, né? Poxa, cara, totalmente. Aliás, é um prazer estar aqui num podcast que fala sobre isso, né? Porque foi um dos meus, vamos dizer assim, minha formação literária. Na realidade, é até interessante, cara, porque eu tentei, quando era bem mais novo, né, assim, sei lá, pelos 13 anos, ler Tolkien, e não deu muito certo, assim, porque eu achava um pouquinho complexo. Aí acabei lendo uma série de livros de fantasia, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, chamado Crônicas de Dragonlance, que é de RPG e tal, né. E aí era muito mais simples, eu gostei pra caramba e tal. Aí depois, quando eu voltei pro Tolkien, eles já tinham um estofo maior, né? Toda essa mitologia fantástica e tudo mais. Já jogava RPG na época, né? Que acho legal dele, né? Nesse caso, foi que você falou mesmo, né? Essa coisa da língua ser os pilares do universo. Uma coisa que eu acho interessante, que o Stephen King fala bastante, não sei se vocês já leram um livro dele chamado Sobre a Escrita. Ele fala o seguinte, que é interessante que você, para dar uma identidade à sua literatura, você fale sobre qualquer coisa que você queira falar, logicamente, mas com o escopo do que você conhece. Então, se o cara, por exemplo, entende muito de carros, ele vai escrever um romance, e quando ele fala de carros, ele vai ser um super especialista ali. E aí isso é uma coisa que ele fala e que você vê no Tolkien também.
ele é um romancista, mas qual é que ele entendia muito, assim? Ele entendia de línguas, né, de idiomas, de linguagens e tal, e trouxe, sem dúvida nenhuma, isso acabou sendo o grande highlight do universo dele, né, o grande destaque do universo dele. No meu caso, cara, que vocês perguntaram, eu não sei, na verdade, assim, eu acho que, como eu falei aí nesse Nerdcast antigo que vocês estavam ouvindo hoje, eu sempre fui interessado por mitologia e religião. Em mitologia, eu acho que comecei a me interessar quando eu era bem pequenininho, 4 anos de idade, quando eu vi o Guerra nas Estrelas, na Era do Império Contra-Ataca no cinema, que é uma história mitológica, né, e tal. Aquela construção mitológica me levou a gostar também de religião. Nunca tive, não tenho nenhuma religião, mas no colégio eu era um dos poucos que me interessava pelas aulas de religião, porque parece que eu entendi os símbolos ali, os signos e tudo mais, né? E aí, talvez esse seja uma característica das coisas que eu criei, né? Mitologia, religião, sem entrar muito nessa coisa de dogma da religião, né? Você sabe muito bem. Mas misturando todos os deuses lá, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, aí aquilo eu trouxe pra minha história, né? Então, romance, né? Mais ou menos. Mas eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso pra não me comparar ao grande mestre Tolkien também, porque aí também a pessoa vai ouvir e falar, tá se comparando, não tem nada a ver. Não tô indo por esse caminho, não, entendeu? Mas eu acho que o paralelo seria mais ou menos esse, sabe? Faz sentido. É importante essa construção, porque tanto que você havia dito no início sobre ser um livro um pouco mais pesado, isso acaba afetando algumas pessoas que tentam entrar, talvez, despreparadas ou rápido demais nesse mundo, porque o Tolkien, como um linguista e como uma pessoa que focou nisso, ele deixou transmitir um bocado disso pro próprio livro. Então, O Senhor dos Anéis, ele tem uma leitura... Não dá pra dizer que é uma leitura complexa, porque é acessível, afinal de contas, é cultura pop. Isso. Mas é um pouco mais densa e exige um pouco mais do leitor na hora da leitura. Não é um livro de leitura rápida. É bom você ter trazido isso das misturas da religião, né? Porque é difícil a gente, de fato, encontrar esse tipo de conteúdo fantástico trazendo anjos retratados como você retratou. Porque a gente, querendo ou não, foi criado em um país católico. Então, é uma influência muito grande. E você vê nomes que, quando criança, sempre costumava ouvir, aplicados a uma história, foi bem legal. E uma história que difere bastante, porque a gente tem uma massa de conteúdo que é apenas nórdico, que é apenas grego, que é apenas alguma coisa em específico. E aqui você meio que conseguiu colocar tudo num caldeirão, usando o universo angélico como centro para isso, né? E suprir um pouco de cada coisa. E foi acho que foi uma experiência bem legal para todo mundo que estava lendo. Inclusive sendo um livro um pouco mais denso também, né? Ele, Batalha mesmo, que foi o primeiro livro, ele exige um pouco mais de quem tá lendo do que o Herdeiros de Atlântida, por exemplo. Exatamente, é interessante você ter falado isso, cara, porque era justamente isso que eu tinha em mente. Olha só como é que são as coisas, né? De novo, fazendo esse paralelo. Na verdade, não é um paralelo, é uma inspiração, usando o nosso querido Tolkien como inspiração. Primeiramente, sobre essa coisa da Batalha do Apocalipse ser um pouco mais denso, você tem razão. E olha só que interessante, cara, porque eu achava que esse livro nunca seria um sucesso fora do nicho dos nerds, né? E aí isso se provou errado, porque o livro foi um sucesso fora do nicho, na verdade. E isso faz a gente pensar o seguinte, às vezes a gente subestima o nosso público, sabe, cara? A gente não deve fazer isso. Ah, vou fazer um livro facilzinho porque o público brasileiro não entende, não sabe, não quer aprender e tal. E eu acho isso errado, assim, quando a pessoa se nivela por baixo, né, cara? Então eu jamais pensei assim, não, vou facilitar aqui, vou fazer um livro mais simples. Não, eu acabei fazendo um livro, né, como eu queria fazer. Isso é uma coisa interessante, até uma dica para, eu imagino que vocês devam ter ouvintes que gostam de escrever também, né, ou que tem essa vontade de escrever. Então isso pode ser até uma consideração interessante. E aí o paralelo que eu ia fazer é que justamente isso, cara, quando eu fiz o Batalha do Apocalipse, aí o próximo livro foi Filhos do Éden e Herdeiro de Atlântida. E aí, cara, olha que interessante. Eu pensei assim, olha, eu quero fazer uma coisa também, eu poderia fazer um outro Batalha do Apocalipse 2, 3, 4, 5, mas a história que eu queria contar era outra, era uma história bem mais intimista, uma história, não vou chamar de menor, porque é um adjetivo que pode parecer pejorativo, mas uma história mais simples mesmo,
era o que eu queria fazer. E aí você vai me dizer assim, pô, mas será que mais simples é pior? E aí eu digo que assim, a gente pode até usar o nosso, de novo, já que eu tô puxando aqui o nosso token pro podcast, justamente porque eu vou te perguntar assim, pô, o que é pior ou melhor? O Senhor dos Anéis ou o Hobbit, por exemplo? Não acho que nenhum dos dois sejam. Eu gosto mais do Hobbit até, mas eu digo assim, em termos técnicos, a gente não pode dizer que um é pior do que o outro. Exatamente. Foi uma opção que ele teve, né, de fazer um livro um pouquinho mais simples, né? Simples aí no melhor sentido possível, que é o Hobbit, né? E o Senhor dos Anéis é uma coisa mais complexa, etc. E aí foi justamente também isso que eu fiz nesse, como você bem destacou, né? No Batalha, aí depois não, eu vou fazer uma história aqui, já falei sobre destruição do mundo, porra. Vai falar sobre destruição do universo? Não, calma lá, vamos voltar pro... E aí foi isso que eu fiz com o Herdeiro de Atlântida aí, né, cara? Eu tava reouvindo o seu Desconstruindo, né? E que você fala... Pô, cara, que bom que você tá falando dele, cara, porque a gente tem a impressão que ninguém escuta a gente lá. Eu tava ouvindo o Desconstruindo e eu achei legal você falando da Gênese no RPG, né? Se eu não me engano, tem até o Rex, ele tava lá também, né? E aí falando como que era o RPG, vocês buscando, se eu não me engano, jogavam com temática de vampiro. Isso aí. Faltava o lance de como brincar com essa mitologia angélica. E aí vocês começaram, tipo, traçando um paralelo, isso é difícil pra caramba. Eu cheguei a mestrar, algum tempo atrás, uma mesa de RPG medieval, porque eu sempre gostei muito do RPG medieval, né? E aí a gente jogava muito entre nós, a gente tinha outros amigos nossos que eles entravam nessa mesa. Aí um belo de um dia falaram, Guilherme, você vai mestrar isso aqui. Eu falei, eu vou mestrar? Você tem certeza? Tenho. Então eu vou fazer uma história. E aí a primeira vez mestrando, Eduardo, eu escrevi uma história gigantesca. Eu acho que se existir um livro dos recordes de plágio, é essa história minha pra esse RPG. Porque, referência de tudo tipo que assim, existe. eu sempre gostei muito de Senhor dos Anéis. Eu gostava, particularmente no Silmarillion, eu gostava muito da queda de Númenor, né? E eu adorava o Witcher, adoro o Witcher. E aí eu falei assim, Zelda também, né? Desde pequenininho eu jogava muito Zelda. Aí eu pensei, e se eu juntasse tudo isso em uma história só? Só que foi descaradamente, né? Eu pegava os elementos, tá? Colocava ali, porque não tinha tempo em pensar uma coisa própria. Mas eu ia dando uma linha narrativa ali que, sei lá, me satisfazia. Eu inventei de colocar, sei lá, um casamento vermelho e aí tudo começando a partir desse casamento vermelho, sabe? Foi rendendo. É uma história muito legal e é muito divertido. Foi a primeira vez assim, por muito que seja plágio, que eu tive essa oportunidade de criar e ver uma coisa respirando. E as pessoas jogando isso daí, sabe? Eu achei fantástico. Foi uma experiência muito legal. E eu imagino que tem muita gente aí que fica querendo criar mundo, etc., que às vezes fica com medo e tal. E é algo que é bom de ser estimulado, esse lance da criatividade, né? De você usar as coisas, os elementos que você gosta, que te atrai, para você criar uma coisa sua e que te satisfaça. Eu acho que se você tá satisfeito em primeiro lugar, é o que faz a coisa ir pra frente, sabe? A primeira pessoa que você agrada é você. Eu tenho essa ideia. Assim. Eu tô escutando você falando aí, cara, e eu tava me identificando completamente, sabia? Porque assim foram minhas primeiras histórias também. É bem interessante mesmo, cara. Você pode comparar isso até alguém que trabalha com artes gráficas, né? Quando você é pequeno, né? Você tá fazendo alguma coisa, você pega assim e faz as colagens, né? No papel e tal. E depois, aos poucos, você vai desenvolvendo seu senso estético, né? Com a idade, com tudo mais. E o mesmo acontece com o texto, cara. Olha, eu te diria assim que eu passei pela mesma experiência que você. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. E lá pelas tantas, cara, quando eu comecei a escrever mesmo, assim, saber escrever, né? E aí eu me lembro que já, depois no começo do ginásio, eu escrevi um livro escrito à mão e no caderno. E esse livro era um livro infindável, né? Porque eu escrevia todo dia um pouquinho, né? Só que o mais interessante, cara, ele não só era uma mistura de tudo, como você falou aí, e não é nada de errado você fazer isso, claro, você falou em plágio, mas vamos lembrar o seguinte, que muitas vezes você escreve por exercício também, e é o que você faz quando você é um cara de 13, 12 anos, 15 anos, não desmerecendo, não que alguém de 15 anos não possa publicar um livro, não é isso,
mas no meu caso, no seu caso, né? No meu caso, realmente era isso. Então não só era engraçado, porque era a mistura de tudo que eu gostava na época, como você bem falou, né? Tinha Top Gun, tinha Star Wars, tinha Inimigo Meu, tinha um monte de livro, cara, um monte de filme assim, espacial e tal. Mas olha só que interessante. Aí, e além disso, eu escrevi esse livro, como tu falou, 2, 3 anos escrevendo, sem pensar em chegar no final. E a cada fase que eu passava, sei lá, ia no cinema, via um filme que eu achava legal. A história se voltava para aquilo, né? Era muito doido isso, né? Aí você vai me perguntar, como é que é esse livro? Eu vou te dizer, era horroroso. Mas não importa, porque na realidade aquilo era um exercício, né? Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse errado tanto ali, talvez eu não conseguisse chegar a alguma coisa minimamente razoável mais pra frente, né? Porque eu errei bastante. Então esse que é o meu ponto aí, cara. Inclusive tem muito disso nessa experimentação e na necessidade de adaptação que a gente passa e que o próprio mestre passa. Porque nessa história mesmo do Torres, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero jogar de um personagem assim e assim. Ele virou pra mim e falou, cara, não tem personagem assim e assim. Eu falei, ok, mas eu quero jogar do mesmo jeito, então você dá um jeito aí e me coloca nessa história. Cara, o seu era um bardo o quê? Era um bardo mudo? Teve uma que eu joguei de bardo mudo e teve outra que eu joguei meio anjo, meio demônio, porque eu peguei 2 castas lá e juntei, eu não lembro mais. Aí tipo, a realidade do RPG teve que mudar pra encaixar nisso. E foi legal, porque, tipo, vai construindo. Sei lá, eu pegava a mitologia do Tolkien. O Tolkien não tinha Draconato, por exemplo, né? Pegando aí no Dungeons and Dragons. E aí veio uma galera e falou assim, eu quero ser Draconato. Eu falei assim, mas não tem. Aí eu fui bolar uma parada mó, tipo, sci-fi. Que eu falei assim, não, tá misturando aqui genética de um e outro, e o Draconato surgiu como uma raça e tal, e o pessoal cometendo crimes, de, sei lá, uma bioética bizarra na medieval. E foi criando, sabe? Uma coisa leva a outra. E vai. É assim que vai. Porque justamente RPG é uma porta de entrada pra isso, né? Eu acho que as pessoas que não tiveram experiência com RPG perdem muito. E não é só RPG, né? Se você vê na psicologia também, tem o psicodrama, que é um RPG no final das contas. Então essa coisa de interpretar, essa coisa de criar, é uma boa porta de entrada para criatividade e tudo mais. É natural da gente, como humanos, gostar desse tipo de coisa e querer mais das coisas. Isso, inclusive, vai tanto pro Tolkien como para os outros autores que em algum momento a gente vai acabar citando aqui, que é a vontade que a gente tem de retornar aos mundos que a gente visitou. Não necessariamente para viver o mesmo momento daquela história. A gente só quer continuar ali. E principalmente na fantasia, parece que existe um apreço a mais por isso. Tanto pelo Tolkien, como pelo Howard, como pelo George Martin. Existe essa vontade de expansão pelo próprio autor, porque o autor sente essa necessidade de expandir o mundo para poder criar dentro dele. E pra gente, como leitor, isso é bom pra caramba, porque a gente quer continuar naquele mundo. Você pegar o Batalha do Apocalipse, que criou um mundo, e todo o universo... Sporverso. Todas as regras definidas ali, né, que foram aplicadas aos próximos livros e ao universo expandido, com os pequenos contos e RPG. Entra um pouco disso aí também. Você tá tão certo nesse sentido que eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Quando também a gente a gente jogava RPG também nesse mundo do Dragonlance, né? Que era o mundo do AD&D, na verdade, do Advanced Dungeons and Dragons. A gente lia tudo sobre esse mundo. Aí a gente ficava brincando, falou assim, olha, se eu morrer, cheguei no céu, meu desejo é o seguinte, olha, eu quero que o céu seja igual ao mundo lá que era Green, né? O mundo Green. Porque não só tinha as histórias do texto, como tinha um suporte visual também. A gente passava horas olhando lá aqueles desenhos do Larry Elmore, daqueles caras todos, e ficava olhando, falando, poxa, cara, que legal, quero entrar nessa cidadezinha aqui, nessa casinha aqui, sabe? Então a gente tinha o suporte visual e também do texto. Então era um mundo muito... só para dar um exemplo, né? Que é também o caso do Tolkien, como vocês falaram, né? Porque o Tolkien tem, além dos livros, lógico, tem todo aquele... Os artistas que desenharam coisas. Também
você olha assim, fica deslumbrado, né, com o desenho e tal. Né? Cara, os artistas... Nossa, com certeza. As pessoas costumam até esquecer que as artes feitas no Hobbit são do próprio Tolkien. E que o Alan Lee fez algumas outras artes, né? Vários outros artistas. Mas é tão especial a gente ver o Hobbit e saber que aquelas aquarelas foram feitas pelo próprio autor. Sim. Porque gera uma autenticidade muito louca. Cara, sério, eu me amarro na divulgação do Tumba do Balim, é procurar as artes, cara. É muito legal, tipo, ver as artes, o tanto de ilustrador foda que eu já achei. Cara, sei lá, um desenho de Rivendell, um desenho da Arwen, desenho dos Nazgûl. É uma imersão que eu gosto desde pequeno e é um lance que eu gosto até hoje. Tem um punhado de artistas que juntaram para fazer o Trading Card Game do Senhor dos Anéis. As artes são fantásticas. Cara, é muito, muito legal. Você pega... Eu compraria só pelas artes. E os próprios filmes também expandiram muito essa questão visual. Você viu Valfenda no filme, Lothlórien. Eu acho que também no Tolkien tem um pouco também do Tolkien, a coisa de ser chato o livro, algumas pessoas falam que é chato, é muito por conta da descrição, que ele descreve demais. E essa descrição é justamente o que faz a nossa criatividade fluir. Porque você acaba conseguindo visualizar as coisas somente pelo texto. O Tolkien tenta construir uma visão pra gente quase cinematográfica, né? É isso, ele tenta passar pra gente o que ele está imaginando exatamente. E pra quem tem esse apreço, é muito bom. Mas pode ser chato pra quem talvez não seja tão imaginativo. Eu lembro que quando saiu Batalha do Apocalipse, o Eduardo sofreu algumas críticas por causa dos flashbacks, certo? Certo, certíssimo. Lembro bem. E eu acho que é a mesma coisa. Em algum momento, certos elementos literários não encaixam pra todo mundo. E é normal, gente. Simplesmente... Eu me lembro, no Nerdcast, eu acho que do primeiro Senhor dos Anéis, o Eduardo falou uma coisa que é muito certa do Senhor dos Anéis. Que o Senhor dos Anéis é um livro que se torna muito melhor depois que você acaba de ler. É verdade. Porque justamente você volta tudo na sua cabeça e aí a coisa fica... sensacional. Discutir sobre livros, né? Que em grande parte é o que a gente faz no Tumba do Balim, é o que a gente está fazendo aqui sobre as suas obras, é o que, sei lá, é uma das coisas mais legais. O valor de um livro, você mede, na minha opinião, quando você relê e quando você conversa com outras pessoas sobre. É muito legal isso. Eu fui no lançamento do Hobbit pela HarperCollins, né? Eles estavam lançando aí em várias cidades. Aí aqui em Brasília teve na leitura. E eu conheci uma galera muito legal, vou até mandar um abraço aí pra eles, e eles falando, tão apaixonados, sabe? Por Tolkien, fazendo, putz, isso aí era foda, não sei o quê, e você faz piada com Balrog. Tem o bendito do Funk do Anel, que gerou todo esse... o nome desse podcast é por conta do Funk do Anel. Essas coisas, sabe? Enriquece demais, é muito demais. Eu queria falar uma coisa, assim, do lado do escritor também, que é o seguinte, você está falando de descrição, alguém comentou aí sobre, no caso dos flashbacks do Batalha, mas sabe o que eu acho também? Tem coisas que durante a leitura você acha que pode ser um pouquinho chato de estar lendo aquilo, mas no final das contas é melhor que exista do que não exista, porque aquilo ali vai dar um estofo pro personagem, né? Por exemplo, usando esse exemplo aí que você mencionou, eu poderia pegar o Batalha do Apocalipse, esse meu primeiro livro, e tirar todos os flashbacks. Poderia. Seria muito mais dinâmico o livro. Só que os personagens, talvez você não se apegasse tanto a eles. São nos flashbacks, no caso do meu livro, e no caso do Tolkien, no caso de outros autores, quando você insiste em falar mais sobre o personagem, e você... É porque a gente tem hoje uma mentalidade, acho que muito assim... Cara, e aí vai pelo menos uma dica de leitura. Não é uma dica, é a maneira como eu leio, na verdade, não é uma dica, assim. Quando às vezes pega um livro para ler, muita gente tem aquela coisa, tem uma meta que eu vou ler esse livro até o dia tal. Então, assim, é meio que um checado, sabe? Tipo assim, conferido, lê esse livro, conferido. Eu convido as pessoas a lerem os livros sem uma data para terminar. Leiam o livro, curtindo o livro, levando o tempo que tem que levar. Eu mesmo sou um leitor muito lento, até gostaria de ler mais rápido. Eu sou um leitor lento porque eu não penso nisso assim. Então,
eu acho que as pessoas às vezes ficam um pouco prejudicadas por essa coisa. Ah, não é tão dinâmico? Pô, mas de repente o fato de estar mais morosa aquela narrativa, os personagens e tal, aquilo vai acabar ficando com você depois, né? Talvez se não tivesse aquilo, é porque quase como se os personagens estivessem vivendo uma vida mesmo. Então não é só ir de um ponto A para um ponto B. Isso também não tem problema, não. Você também fazer uma história de um ponto A para um ponto B. Não vejo problema também. Mas quando tem esses obstáculos no caminho e isso que vai também tornar o personagem e a história um pouco mais com um estofo maior. Com certeza. O universo que você criou como um todo, ele é cheio de certas sutilezas. Sim. Como a gente entende o tecido, a forma como o tecido funciona e como isso é influenciado pela própria ação humana. E esse tipo de coisa depende muito realmente de você ter uma expansão do universo em si. Alguns personagens, como o próprio flashback da Babilônia, é realmente importante para construir aquele personagem. E por mais que você possa retirar ele do livro, uma vez que você lê o livro, você não consegue imaginar aquele livro sem esse e eu te diria o seguinte, da Babilônia o pessoal até nem reclama muito. O cara reclama muito o flashback que tem que é em Roma, né? Que começa na China e o cara vai até Roma e tal. Esse pessoal reclama muito, ele é bastante longo. Mas eu fico pensando, aquilo ali, talvez se tirasse aquilo, será que o personagem, você ficaria tão apegado ao personagem? Eu penso assim. Mas também sempre lembrando o seguinte, aquilo faz parte, vamos dizer assim, faz parte do que eu quero contar na história. Tudo que o personagem passa ali não é em vão. Você tá entendendo? É algo, pode até realmente ser longo, mas aquilo ali é uma coisa importante pro Ablon, pra Shamira, que é uma história dela que começa na Babilônia, como você falou aí. Nesse segundo flashback a história dela se fecha, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Então as coisas acontecem, mas realmente é porque talvez o cara, queria saber logo o que estava acontecendo, ele teve que fazer uma pausa e tal. Então acho que é um pouco isso. Eu acho que se for bem feito, cara, isso traz uma essa palavra que eu tava procurando, uma profundidade à história e aos personagens. Então eu não vejo problema não, sabe, cara? O Eduardo citou o Stephen King. Tem uma galera também que reclama muito que o Stephen King enrola demais pra coisa acontecer no livro. Que ele constrói demais o personagem antes de fazer qualquer coisa com ele, mas é justamente pra você se importar com o personagem, porque ele tem profundidade, ele é real. Agora, se você... Tudo bem também, a história pode ser rasa e vai ser uma história de qualquer jeito, mas vai criando profundidade, o personagem vai ficando mais crível, as coisas vão ficando mais críveis, vão ficando mais concretas, você vai construindo mais na sua cabeça. Da mesma maneira você tem, por exemplo, o Martin, as descrições que ele vai fazendo. O Martin, ele brinca muito com os nomes, né? Mas uma coisa engraçada, eu acompanho muito o Reddit de Crônicas de Gelo e Fogo. E lá eles fazem uma listagem das comidas, por exemplo. Como que o Martin escreve as comidas de uma maneira espetacular. Tipo assim, os jantares da corte são uma coisa espalhafatosa e ele descreve, ele se dá o trabalho de falar dos vinhos, de escrever os vinhos e como que é isso. Ele deve gostar muito de comer, né? Excelente, né? Não, eu digo... Já entrega. Não, eu digo isso sem nenhum tipo de uma forma nem um pouco pejorativa, uma forma legal mesmo, sabe? Sim. O cara se interessa por comida, se interessa por bons vinhos, se interessa por uma boa comida, e aí ele traz isso pra história dele. Né? Se você vê a contagem de vezes que aparece a palavra lampreia, tudo é torta de lampreia, sempre na corte. Só que aí, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, pra patrulha, tem uma descrição completamente diferente das comidas de lá. Quando você vai pro populacho, né, tipo, o pessoal servindo aquele guisado deles lá, é uma coisa muito diferente da riqueza da corte. E aí você consegue traçar esse paralelo, que como que a riqueza, né, como que o status social influencia no que a pessoa come. Olha aí, você já tem um mundo criado orgânico, né? Tipo, respira, é uma coisa que você consegue acreditar. A descrição, ela faz diferença, ela pesa muito no teu engajamento com o personagem, isso é muito importante. Eu vou te falar uma coisa, cara, nada me dá mais fome
do que descrição de comida em livro, cara. Nossa, demais. É mais do que você ver um filme, é mais do que você ver uma propaganda, é mais do que... Uhum. Cara, a descrição de comida... Olha, eu vou te falar, eu sou fã de saquê. Saquê, né? Você sabe o que é, aquela bebida. E eu comecei a beber saquê, cara, quando eu li um livro também, Shogun, que eu já falei em vários Nerdcasts, toda hora eu falo desse livro, que é um livro que se passa no Japão medieval. E aí os caras toda hora saquê, eu falei, puta, cara, chegava a sentir o cheiro do saquê só de ler o livro. Olha aí, fica a ideia pra propaganda de bebida. Não colocar na TV, colocar em livro. Funcionaria bem, não. Livro. Comprar uma propaganda de Skol pra colocar no livro. Cara, é bizarro como que tem esse efeito. Em Tolkien, em particular, toda hora que eles estão falando desde jejum, não sei o que, e o bolo, e tinha carne, não sei o que eles estão guardando e tal, eu ficava com fome. Era um lance assim, o lembas, o bolo de viagem, não sei o que, principalmente quando tá o Frodo e o Sam sozinhos, que eles começam a viajar sozinhos, tem muita descrição disso, porque eles é andando e comendo só. E sabe o que também que tem quando o Frodo e o Sam estão sozinhos? Eu, quando era mais novo, eu tinha muito problema pra dormir. Eu ainda tenho. E eu sempre me imaginava nas cenas em que eles dormem. E aí eu conseguia dormir mais fácil. Olha aí. Tipo assim, eu estou em Lothlórien. Quando eu chego em Lothlórien, tem uma descrição de que é tudo calmo. E aí eu me imaginava lá pra conseguir dormir. Cara, não é isso não, cara. Vou te explicar uma coisa que você vai se surpreender. É que na realidade, cara, quando a gente tem insônia, é porque a gente tá pensando nas coisas do nosso dia a dia, sabe? A gente tá, puta, vou ter que fazer tal coisa amanhã, vou ter que, sabe, cara, sabe, tem que fazer aquilo e tal. Então, a insônia muitas vezes é associada a isso, não sempre. Eu não sou especialista em sono não, tá? Mas pelo menos o que eu reparo. E aí, quando você começa a pensar em outra coisa, alheia à sua vida, você relaxa. E aí fica a dica, ó, vim aqui pra falar de literatura e tô dando dicas de sono, pô. Vamos dormir bem. Exatamente. Tumba do Bali, cultura. Vai. Não, experimente fazer isso, cara. É por isso que tem a história do pular carneirinho, né? O pessoal fala, ficar imaginando pular carneirinho. Por quê? Porque você tá tirando o teu foco da tua preocupação. Porque insônia, geralmente, tem várias causas, né? Mas muitas delas é a preocupação que você tem de que tem que fazer várias coisas. Eu, quando fico assim, ó, eu levanto, escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia, levanto da cama, escrevo tudo que tenho que fazer no dia e depois começo a pensar em outra coisa. Porque às vezes você fica repetindo aquilo com medo de você esquecer, né? Tem que fazer tal coisa e tal. Então, pense que você tá num universo. É exatamente isso. Pense que você tá num universo fantástico, que você tá alguma coisa assim, que aí você acha que relaxaria mais, assim. Isso, detalhe, isso que eu acabei de falar tem zero comprovação científica, só o que eu acho. Mas no Brasil hoje é o necessário. No caso do Tolkien em específico, é como se os livros tivessem sido escritos na própria Terra-média, pelos personagens que a gente conhece, e o Tolkien tivesse meio que feito um trabalho de editoração, não sei se é essa a palavra, tivesse meio que funcionado como um editor e juntado e mudado algumas partes, o que também foi feito durante a própria passagem do livro de mão em mão pela Terra-média. E isso às vezes é uma forma de transmitir uma sensação de realidade pra gente que tá lendo. E transmitir essa sensação de, olha, eu me sinto dentro desse mundo, talvez esse mundo tenha sido real em algum momento, e você pode trabalhar em cima disso para aumentar a imersão da pessoa. No caso dos seus livros, Eduardo, a gente tem essa imersão por outra forma, que é o livro se passar aonde a gente conhece. É o livro se passar no Brasil, e a gente ter referências brasileiras nesse meio. E é muito legal, e é algo que, cara, a gente simplesmente não vê com tanta frequência. O espaço de Santa Helena, por exemplo, é muito brasileiro, no fim das contas. Não, quando você tava falando, primeiro eu pensei no Batalha do Apocalipse, depois você puxou o Filhos do Éden, e realmente foi isso, cara, porque quando Batalha do Apocalipse, quando eu fiz aquela cena de luta na ponte Rio-Niterói, eu achei que ia ser até motivo de chacota, assim, né? As pessoas iam achar que aquilo ali
E sabe que eu fiquei muito surpreendido, porque eu fiz daquilo da maneira que eu achava que era legal ser, achava que era melhor do que se eu botasse uma cena em alguma, sei lá, numa cidade como Nova York e tal. E acabou que sabe que aquilo virou o diferencial do livro, justamente isso, né? Não foi uma coisa que depreciou o livro, foi algo que foi o diferencial, foi algo que fez as pessoas até terem uma curiosidade. Agora é uma coisa muito difícil de fazer, porque você está usando a realidade que a pessoa, vive todo dia, né? Então como é que você vai colocar um elemento fantástico aí? Aí, obviamente, tem toda aquela coisa, né, do tecido da realidade, que tem toda aquela história, tudo, né, que tem essa coisa. Mas o interessante é isso, porque eu, sei lá, no começo achei que poderia até ser uma coisa ruim e acabou virando justamente o que era o diferencial da história, né? Ser feito no Brasil, né? Claro que depois, em outras situações, em outros livros, eu saio para outros países e outras realidades. Mas sempre tem uma cena no Brasil, né? Bem legal você poder visitar esses lugares novos e visitar os que são do nosso dia a dia, ver as referências do nosso dia a dia. Cara, justamente isso talvez aqui, né? Especulando, talvez venha dos RPGs, né? Talvez venha do Vampiro à Máscara, que não sei se já viram falar, que é um RPG que trabalha muito isso, né? Os vampiros existem na sociedade, mas eles tão escondidos. Que também não é uma invenção do RPG. Mas vem desde a Anne Rice, quer dizer, vem muito antes disso, mas a Anne Rice aí, com Crônicas Vampirescas, né, entrevista com o vampiro e tal, os vampiros existiam, mas eles se fantasiavam de seres humanos, né. Então é justamente isso, né, quando os anjos estão na Terra materializados e vamos dizer assim, estão travestidos de seres humanos, para falar assim, você não percebe, né, cara? Você não percebe nada. Então, foi o que você falou. Talvez aquilo possa ter acontecido, né? Mas ter sido da realidade, de repente, né, barrou aquele feitiço, aquele efeito sobrenatural. Então, isso é coisa, por exemplo, o próprio Herdeiro de Atlântida, como você estava mencionando aí, você tem lá umas criaturas que tomam a forma de policiais, por exemplo, né, cara? Então, aí você, vai observando aquilo ali, o cara faz uma blitz, aí pega o cara, tal. Então, coisas que acontecem, mas que, né, sob perspectiva sobrenatural, pode ser visto de outra forma, né? No Anjo da Morte também, quando eu descrevi aquela batalha na Normandia, aí como o Daniel, que era um personagem antes, ele podia conseguir enxergar as almas dos caras morrendo e tal, né? Então tudo isso aí são coisas que, né, faz paralelo com o nosso mundo real, né? E isso muda um pouco até a forma como eu imagino você escreva o livro. Porque o Tolkien, ele foi lá nas influências, tanto da mitologia como da própria história, mas no fim das contas ele estava construindo majoritariamente um mundo completamente novo. Quando você se propõe a retratar um lugar, você tem um trabalho de pesquisa um pouco diferente, imagino eu. Realmente é. Apesar de que não deixa de ser um mundo fantástico, né? Isso aí eu até gosto sempre de falar que meus livros são de fantasia porque afastam os malucos, né? Vamos falar assim. Porque você fala, não, mas aqui tá querendo reescrever a Bíblia e tal. Eu falo, não, cara, isso é fantasia. Eu falo assim, é tipo Senhor dos Anéis. Eu falo assim, sem querer, de novo, me comparar, mas é porque me afasta. Não, cara, é um livro de fantasia. Mas realmente é uma versão diferente, né, cara? É uma versão diferente do nosso mundo. Mas é claro que requer. Acho que as duas coisas requerem muita pesquisa, né? Por um lado, o Tolkien ele gastou tempo criando tudo aquilo do zero. Eu não criei do zero. Por outro lado, o trabalho que você tem aí, olha que interessante, é o trabalho de você também respeitar, né? Pesquisa para você respeitar, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre já falei em alguns podcasts, que durante o Anjo da Morte, o personagem ia pro Vietnã e eu queria colocar uma música, né? Queria descrever uma música que eu sempre ouvia do Vietnã, só que na verdade eu vi que a música foi lançada depois da época que ele foi, então eu não podia colocar a música. E aí se de repente eu botasse a música só, falo que é licença poética e tal, poderia fazer isso, afinal de contas é um mundo de fantasia, mas não ia ficar uma coisa um pouquinho tosca? Ia. Então, né, por mais que seja fantasia, é sempre bom também você ter essa pesquisa para você poder andar nessa linha. Você sai dessa linha, talvez a gente,
mais novos, né? Talvez a gente não se importe, mas de repente um cara que, sei lá, tinha 10 anos ou 15 anos em 1968, vai olhar aquilo e vai, opa, peraí, tem um erro aqui. E ele já é catapultado para fora da história, né? Quebra aquela magia da literatura, né? Que, aliás, que é o que o Tolkien também tem muito, né? Essa coisa. Ele faz ser crível aquilo, né? A realidade no mundo do Tolkien, mesmo sendo criada, é legal quando você vê, você traça sempre paralelos, né? Você vai sempre vendo a aplicabilidade. É muito sobre ele falar que, gente, essa história é a história por si só, né? O mundo é esse mundo tal. Muita gente, que nem você falou, Eduardo, muita gente tenta enquadrar na alegoria, tenta enquadrar fazendo comparação com o mundo, né? Fala assim, pô, Tolkien, você tão católico, mas não tem uma pessoa indo à missa no seu livro, assim, o que tem a ver, velho? A história é a história, sabe? Tipo, é lógico que as influências dele de fé, de experiência de vida, como soldado, tudo mais, isso influencia na obra dele, mas a história é a história por si só. O mundo dele é crível quando você você vê a maneira como ele trata questões perenes da humanidade, sei lá, a maneira como ele fala da morte, a maneira como ele fala de como as pessoas tentam escapar da morte, né? E o valor que cada personagem tem com o mundo, com a terra, com a simplicidade, com o poder, com o ouro. E é isso que vem na tua cabeça e fala, caraca, isso poderia ter acontecido. Pegar esse teu gancho que você falou para abrir um parênteses e insistir no que eu falei antes, mas de uma forma um pouco mais ampliada, que é essa coisa da magia literária. Eu chamo de magia. Na verdade, inventei o nome agora, galera, desculpa. Mas é justamente tornar, claro, você vai escrever um livro, um romance, aquilo ali é ficção. Mas aí como é que você vai fazer? Olha como é que é a coisa. Papel e tinta virar realidade. É isso que eu chamo de magia da literatura. E isso eu aprendi até um pouquinho antes, não foi nem lendo fantasia, nem lendo O Senhor dos Anéis, eu aprendi, né? Eu percebi. Quando eu era criança eu já lia e tal, mas aí minha primeira entrada na literatura adulta foi através do Sherlock Holmes, né? Me introduziram na literatura. Aliás, é uma excelente maneira de introduzir alguém, porque é um romance policial, é um jogo, né? Então é bem interessante fazer isso. Então, cara, eu ficava impressionado como é que ele, no primeiro livro que eu li, que foi Estudo em Vermelho, que é o primeiro livro da série, ele descreve ali o apartamento e o quarto do Sherlock Holmes. E eu consegui imaginar aquilo. E aí eu nunca tinha visto um filme do Sherlock Holmes, aí depois eu vi. E aí eu me senti tão prestigiado, cara, porque era igual ao que eu tinha imaginado. E nem é uma descrição muito ampla, né? Então como é que esse filho da mãe conseguiu, né? Ele não dispõe de nada, ele não dispõe de figurino, ele não dispõe de cenário, ele não dispõe de atores, ele não dispõe de nada. Como é que ele conseguiu fazer esse troço entrar na minha cabeça, sabe como é que é? Então, isso que eu chamo de magia da literatura, que eu acho que, obviamente, né, a gente está falando do Tolkien, no caso ele também tem muito, né? E é tornar todo esse universo dele crível fazendo dessa maneira como vocês falaram. Eu acho que as pessoas que gostam desse tipo de livro, eles têm um potencial imaginativo um pouco mais desenvolvido, ou gostam dessa sensação de imaginar coisas, né? Isso é suprido por uma literatura fantástica bem escrita, porque você tem a capacidade de imaginar aquele mundo e isso extrapola de todas as formas possíveis, porque quando você lê sobre comida, por exemplo, que a gente comentou um pouquinho atrás, a comida você imagina a comida tem o gosto que você quer na sua cabeça e as coisas vão se encaixando. E é muito legal ter essa experiência e ler livros que conseguem transmitir isso tão bem. Porque normalmente livros de leitura rápida não tem não tem tanto esse potencial. Mas o Sherlock Holmes consegue, de fato. E ela é uma literatura bem leve, pelo menos eu tive essa impressão. Eu não chamaria, eu não sei, nem de leitura rápida, assim. Eu acho que ele descreve, o Conan Doyle descreve na medida certa. Mas eu também não gosto, eu particularmente, galera, sei, não, eu não gosto muito, aí louvando Tolkien, né? Eu não gosto muito quando o livro é muito cru. Eu sei que até existe um estilo para isso. O pessoal fala, o romance é cru e tal, quer dizer, que não descreve muito.
Não quer dizer que seja ruim, não. Eu não tô aqui para julgar esse tipo de coisa, mas eu gosto mais com o mínimo de descrição, particularmente, né? Porque eu, né, gosto mais de... Acho que tem que ter um meio termo ali, né? Eu acho que tem meio termo, eu acho sim, que com certeza. o autor tem que dar o mínimo de ferramenta para você trabalhar. Mas isso é o que eu acho, a maneira que eu gosto. Pode ser Faz que... todo sentido. Sim. Ele tem que te dar o mínimo, mas ele tem que te dar o suficiente também, porque senão fica muito vago. E o autor ele não consegue passar o que ele tá tentando passar ali. Quais que são as suas influências em relação a Conan? Perfeito, pô. Legal você ter falado isso, que Conan eu acho que é o mundo de fantasia que eu mais gosto. Eu falei de Dragonlance aí, que eu, né, quando criança, que se eu morresse eu queria ir pra lá. Falamos sobre o Tolkien, que eu também respeito muito e gosto pra caramba também. Mas incrivelmente, cara, o Conan pra mim foi mais marcante, né? Eu brinco, faço uma piada e o pessoal me zoa muito quando eu faço essa piada. Que agora vocês não vão achar graça porque eu já falei que é uma piada, mas assim, teve uma época da minha vida que eu não ia pra cama sem o Conan. Não sei se você já ouviu falar isso em algum podcast. Porque eu comprava lá a Espada Selvagem de Conan e sempre que eu ia dormir, eu lia um pouquinho. Na verdade, às vezes eu lia a revista toda, dependendo, né? E ali, claro, ficava em. Pô, o que eu acho impressionante e que me influenciou muito em relação ao Conan foi justamente como é que ele criou a tal Era Iboriana, né? Que é uma versão, é a Terra mesmo, né? Mas é uma versão anterior da Terra, do nosso planeta, antes de certos cataclismos que, em tese, teriam acontecido, né, na fantasia que o Robert Howard inventou. E aí é tão interessante, cara, porque na realidade o que ele faz é fazer uma história na Terra, só que sem o comprometimento de ser tudo certinho, histórico, os locais certos, né? Ele pode colocar monstros, inclusive, diabos, o que ele quiser botar, demônios e tudo mais, ele coloca ali. E isso me influenciou muito nos meus livros, quando eu criei o mundo anterior ao dilúvio, né? Porque nos meus livros tem uma história que tem a timeline né? E tem o dilúvio, né? Que é o dilúvio bíblico. E eu levei isso ao extremo, né? Eu coloquei isso como se fosse um ponto focal do meu universo, né? Do universo que eu criei, que é a partir dali, né? A última destruição que os arcanjos tentam fazer com os seres humanos, os Elohims, que é uma casta de anjos, é traída durante o dilúvio. Eles moravam na Terra e os arcanjos mandaram a inundação e meio que não se importaram com eles, e tudo aconteceu ali, vamos dizer assim, é quase que um evento central, né? E depois daquilo, o mundo passou a ser um mundo meio que a gente vive. Então, antes disso, era um mundo meio desconhecido, um mundo fantástico, e aí, que aliás é até retratado em uma parte do meu último romance, que foi Paraíso Perdido. Lá, a parte do meio se passa todo nesse período antes do dilúvio. E vou te falar, cara, foi uma das partes que eu mais gostei de escrever, que era quase como se eu tivesse com um personagem caminhando pela Era Iboriana do Conan, sabe, cara? Eu acho que tem muito isso, os autores, né? Vocês que querem escrever aquilo que você gostaria de ler, né? Então tem uma cena, cara, eu me lembro claramente disso, cara, que eu gostava muito do Conan, as histórias que Ilhas Perdidas, né, cara, que ele sempre encontrava, assim, chegava numa ilha e tal, e aí tem uma hora que eu escrevi também uma cena que é no Vale da Morte, tal, que é mais ou menos isso também. Então, é um super autor, cara, para quem gosta de quem está aqui num podcast sobre O Senhor dos Anéis, sobre Tolkien, quem gosta de Tolkien, cara, vale a pena correr atrás das obras de Robert Howard. Isso é uma fantasia muito legal mesmo, cara. A gente vê alguns detalhes que acabaram refletindo um pouco também, até na sua obra, que o primeiro livro que ele... O primeiro conto, na verdade, né, que ele lançou lá na Weird Tales, se não me engano. Tales, né? Isso. Mesmo lugar onde Lovecraft, a galerinha costumava divulgar. Ele foi... No primeiro conto, o Conan já era rei. E a partir disso, e com a vontade dele de construir o mundo com o que veio antes, ele começou a lançar histórias que não tem
não tem uma linha cronológica exatamente certinha. Então, com isso, ele podia viajar para frente ou para trás na linha do tempo do Conan e construir o mundo da forma que ele julgava conveniente. Eu acho que isso é uma ferramenta muito boa, né, do autor. Mais do que isso, ele está contando a história sem uma coisa cronológica. Ele falava que ele gostava de contar as histórias do Conan como um aventureiro que conta suas aventuras ao redor de uma fogueira. Ele não conta numa coisa cronológica, uma história puxa a outra. Você contou uma história, eu vou falar uma história, então beleza, eu vivi isso aqui quando eu tinha 20 anos. Ok. Então quando eu era mais velho, na época que eu era criança, eu vivi tal coisa. Então, por aí vai indo, né? Então ele fez isso mesmo, como você falou. Ele começou a contar as histórias do Conan, e eu acho, especulando aqui, que ele pensava, cara, olha só, hoje eu quero escrever uma história de pirata. E aí colocava o Conan numa história com esse tema. Hoje quero escrever uma história sobre faroeste. E aí botava o Conan no faroeste. Não é o faroeste da área boreana, tem lá, para quem é fã como eu, né, da área boreana do Conan, tem lá uma região que é na fronteira, né, da Aquilônia com os sertões pictos, que tem uns pictos lá que tem os colonos, né, que é mais ou menos um faroeste, não tem arma, não tira, mas tem aquela tensão dos índios contra, né, com os peregrinos e tal, sabe? É bem por aí também. Então é muito maneiro, cara. Corram atrás dessas histórias. Sim. Até porque ele foi o precursor de um gênero que influencia muito a gente que joga ou jogou RPG. Então, quem tem familiaridade com RPG vai se sentir em casa lendo as histórias do Howard. Totalmente. Até porque o que ocorre é que elas influenciaram, né, os próprios criadores do próprio Dungeons and Dragons, né? O que eu acho interessante também, vou contar uma história para vocês que eu contei, olha só, galera, no Nerdcast 13. Vou desencavar essa história aqui. Ó, que eu lembro, hein? Eu devo ser muito mais velho que vocês, né? Tô aqui quase como um tio, né? Imagina. E aí no século passado tinha um encontro internacional de RPG em São Paulo, onde foi um dos criadores do D&D, né? O Dave Arneson. Na realidade, Dave Arneson, ele era mais criador do que o Gary Gygax, que é outro criador, porque o Dave Arneson era o cara que foi o primeiro mestre de RPG do mundo, foi o Dave Arneson. Quer dizer, foi o primeiro cara que trouxe o conceito do mestrar, né? E aí, cara, a gente foi perguntando pra ele, tinha um amigão meu que é o fãzoca do Tolkien, né? E perguntou se inspirou no Tolkien, e ele falou que não. Falou, não me inspirei no Tolkien, eu já li Tolkien, gosto de Tolkien, mas o que eu mais me fez inspirar, ele citou o Robert Howard, e ele citou também o Fritz Leiber, que é um outro autor, falou de André Norton, falou alguns autores. E é bem interessante que quando você vê, só saindo um pouquinho da curva, mas acho que vale a pena esse comentário, quem joga Dungeons and Dragons realmente entende que o D&D, os mundos de D&D, são muito diferentes dos mundos da Terra-média. Não é que são piores ou melhores, são muito diferentes. A magia da Terra-média é mais sutil, né? Você, por exemplo, eu não sei, não tem muito o clima da Terra-média, por exemplo, uma grande cidade com guildas de ladrões. Isso é típico do D&D, que é típico do coisa do Conan. É típico do Fritz Leiber, que era um outro autor que também tinha um bárbaro parecido com Conan. Vocês estão me entendendo? Então, eu achei que valeu esse comentário, porque a galera que escuta talvez goste de mundos fantásticos, e vale a pena você fazer essa você explorar outros mundos literários fantásticos também, né? Só colocando o negrito, então, para quem não conhece, Fritz Leiber, então, é um outro autor semelhante aos Pulps, ao Robert Howard, que vale a pena correr atrás também, cara. Muito bom. Porque a coisa do Tolkien é porque é muito preto e branco. Os personagens são bons ou maus, não tem tons de cinza quase. E aí, esses autores já... O Fritz Leiber é as Crônicas de Lankhmar, né? Isso, a cidade de Lankhmar, é isso mesmo. Você sabe que eu acreditava muito nesse lance do preto e branco até recentemente no Tolkien. O Tolkien tem alguns pontos em que ele insere muita nuance, sabia? Principalmente no Frodo. Tipo assim, eu fico ansioso para já falar nisso, mas a gente tem que esperar quando a gente começar a falar, quando a gente terminar de falar do Retorno do Rei, na verdade, né? É sobre a falha do Frodo.
Eu tava vendo uns artigos falando sobre por que o Tolkien escreve o Frodo falhando. E justamente porque o Tolkien não gostava da ideia de paradigma. Então, sei lá, tal personagem como sendo a âncora moral perfeita na história dele. Por muito que pareça, né? Você tem os alinhamentos dos personagens e tal. Inclusive, eu tava lembrando dos alinhamentos de D&D que você fazia, Eduardo. Era muito bom. Eu fiz um vídeo desse que foi uma polêmica Foi muito danada. bom. Depois a gente pode até argumentar. E, tipo, o cara foca no Frodo, que o Frodo, apesar de tudo, ele não é um personagem moralmente perfeito porque ele falha. E a discussão moral sobre essa falha, ela acontece num capítulo que as pessoas não dão tanto valor assim, que é o Expurgo do Condado. O sofrimento que o Frodo tem porque certas coisas que ele passou pesam na cabeça dele. E aí rola essa angústia do Frodo. E ninguém julga ele por ter falhado. O Tolkien discute em umas cartas também sobre essa falha, que não foi uma falha moral. Eu acho bem legal esse lance, porque põe em xeque. Às vezes a gente que ultimamente está muito acostumado com a fantasia política do George R. R. Martin, que ali, né, ninguém, tipo assim, mesmo ações honradas têm consequência negativa e positiva. Guerra, que é uma coisa que ele abomina, tem consequências positivas e negativas, normalmente muito mais negativas. E tem essa discussão no preto e branco, mas nem por isso é uma história nihilista, as crônicas do Gelo e Fogo, por conta disso. Tem o bem é o bem, o mal é o mal, são as pessoas que ficam transitando ali entre os dois. Eu acho que eu tô mais com você, sem querer, obviamente, desconsiderar, discordar os nobres colegas da mesa, né? Eu também tô com você, cara. Eu acho que não acho que seja tudo preto no branco, não. Acho que existe no Tolkien uma coisa que ele trabalha que eu acho que isso as pessoas às vezes não entendem. Às vezes, teve uma época, quando lançaram Crônicas de Gelo e Fogo, teve uma treta, né? Ah, você é do Tolkien, você gosta mais, sei que tal. Eu acho que são duas narrativas muito diferentes, porque o Tolkien trabalha com uma coisa, também acho que já falei isso em alguns podcasts, chamado arquétipo, né? E são histórias arquetípicas. Isso não é ruim nem é bom, cara. É uma opção que o cara teve. Qual é a diferença de se trabalhar com histórias arquetípicas? Os arquétipos, eles são muito reais. Aí, o arquétipo não é real. O Aragorn não é real, né? Porque o cara é incorruptível e tal. Cara, aquilo ali, aquele personagem, ele é um arquétipo. Ele vamos dizer assim, ele representa parte de sua personalidade. Nós todos temos nossa personalidade, Aragorns, nós temos Gandalf, somos às vezes cavaleiros incorruptíveis, em algumas situações nós somos o mentor, outras situações nós somos aquele sujeito, vamos dizer assim, novo, que não sabe de nada, que é o caso do Frodo, né? Então, cara, né? Então, assim, aí você vai me dizer assim, será que isso é mentira? Será que isso não existe? Claro que existe, cara. Quem nunca se comportou como Frodo, cara? Quem nunca se comportou como Aragorn em algumas situações? Quem nunca se comportou como o nosso querido Sam, né? Que é o cara que... Lembra o Alexandre falando sobre isso num dos podcasts? É o cara que cuida. Quem nunca foi isso, entendeu? Então ele trabalha... Isso não é que seja uma mentira, não é que seja errado, cara. Não é que seja real. É porque ele tá trabalhando com símbolos. Vocês estão entendendo? Então, eu acho muito... uma cabeça muito vaga, assim, muito vazia das pessoas, às vezes quando falam, não, mas o Tolkien não tem personagens profundos. Não é isso, cara. Ele tá usando outro sistema de códigos, que você precisa também começar a entender isso, né, cara? Exato. Da maneira como ele tá contando. Sei lá, tipo, todo mundo tem às vezes um pouco de Gollum, de você ser escravo de alguma coisa, né? Perfeito, a gente às vezes não se enxerga nos vilões também. Tem uma frase que o Baessa gosta de atribuir a Minas Gerais, que é: de boa intenção, o inferno tá cheio. Eu não sei de onde é a referência, mas a gente deixa que é de Minas Gerais. E, tipo... porque eu ouvi em Minas. Se eu ouvi em Minas, é de Minas. Tipo assim, uma coisa que eu tava pensando que ele fala é o lance dos elfos. Os elfos, a gente tende a pensar que eles seriam os santos do Tolkien,
né? Que os caras não são corruptíveis, eles são perfeitos, eles estão acima do querer e do gostar e o não gostar. Só que eles falham, e eles falham tentando fazer o bem. A gente já discutiu isso em algum episódio do Hobbit, eu não vou lembrar qual, sobre a forjadura dos anéis. Por que a forjadura dos anéis, por parte dos elfos, né? Por que eles toparem esse rolê é uma coisa má? Porque é eles tentando fazer um bem. Qual é o bem? Você preservar as coisas e deixar o mundo eternamente bonito como ele deve estar na sua cabeça. E isso é ruim porque você está alterando a realidade. Não é assim que o mundo funciona. Por isso é uma maldade que entra no coração. Tipo, o mal utilizando-se do bem que você quer fazer para agir. Os elfos sendo um canalizador do mal. Olha aí, você não é, como é que fala? Não é branco, puramente branco ou puramente negro. Tem as nuances aí. É muito maravilha. Bom. Ficou todo mundo falou tão bonito que ficou todo mundo calado. Pegando um pouco disso de vocês terem falado das peculiaridades do Tolkien, desse uso de arquétipos dele, tem alguns outros detalhes, e esse eu vi em uma palestra que eu não sei se isso foi de fato algo intencionalmente feito pelo Tolkien, mas é algo que se repete ao longo da história, que é a gente aprender sobre o mundo junto dos próprios personagens. Que é, muitas vezes, o personagem que tem foco nas cenas é o personagem que é o personagem que tem menos conhecimento naquele momento. Então, você tá... É o Orelha. é o Orelha. Então, no início nós temos nós temos os hobbits, né, que são muitas coisas do mundo são novas para eles. Então, quando o Frodo faz uma pergunta pro Aragorn, a gente tá aprendendo junto do Frodo. E isso se repete ao longo do livro várias vezes. E, inclusive, por exemplo, quando a sociedade se separa e fica o Gimli, o Legolas e o Aragorn, a voz é dada pro Gimli, que é a pessoa que questiona mais e que quer saber, não sei o quê. E isso foi uma coisa legal. Quando eu li isso, eu imediatamente lembrei do começo do Filhos do Éden, que é quando a gente tem a oportunidade de aprender junto de um dos personagens, que está sendo também reinserido no mundo angélico. E foi muito legal ver isso. Isso foi intencional, Dudu? Foi aleatório? Cara, foi até interessante você estar falando isso, porque a gente está falando aqui de arquétipos, né? A gente acabou de falar sobre isso. E existem os arquétipos, a gente tem o arquétipo do herói, que eu falo no Nerdcast, desde os Nerdcasts ancestrais, falo sobre isso. Que é muito bom, né? Virou até brincadeira, virou até um folclore, né? Uhum. Mas sabe o que é legal, cara, dessa história toda? É justamente você realmente... É bacana mesmo você estudar os tipos de herói, né? E aí vou falar um pouco sobre isso aqui, porque acho que tem até a ver com o podcast e tem a ver com o que eu escrevi também várias vezes, né? E aí tem o herói relutante, tem vários tipos de herói e tal. O herói oriental, ele foi forjado, especialmente no Japão, num período muito específico da época do Japão, que foi depois da Batalha de Sekigahara. O Japão teve uma batalha que unificou o Japão, né, em 1600, e muitos desses samurais, que eram grandes soldados, cara, do exército, que foi o exército que perdeu, ficaram sem senhor, foram chamados ronins, né, vocês já devem ter ouvido falar. E aí eles saem pelo Japão oferecendo seu serviço de espada. E os caras eram andarilhos, vagabundos, né, vamos dizer assim, só que os caras eram fodas, assim, os caras eram excelentes espadachins e às vezes eram até generais. E aí, esse virou o arquétipo do herói japonês, o herói oriental. E esse foi o arquétipo que eu usei para construir o Ablon, que é um personagem do Batalha do Apocalipse, né? O grande general celeste que cai na Terra e fica como um andarilho e tudo mais. Só que existe um outro tipo de arquétipo de herói, que é o herói ocidental, não oriental. Esse remonta à Grécia, né? Que é o Perseu, né? Que é o Teseu também, vários Antígona, vários heróis gregos que eram justamente isso que o paralelo é isso, que o cara que ele é um órfão que começa a aventura sem saber absolutamente nada e tem um ancestral
uma ancestral, um passado privilegiado, né? Geralmente ele é um semideus sem saber, Sim, sim. né? Ele é filho de um, né? Ele tem algum segredo ali que ele não sabe. E aí esse é o herói ocidental. E foi esse herói esse arquétipo que eu usei para construir então a Kyra do Filhos do Éden, que é uma heroína muito diferente do Ablon. Talvez a galera que escute o seu podcast de vocês, se interesse por essas coisas, por esses arquétipos. E o herói também pode ser muito diferente, né? Então, vamos dizer assim, a Kyra era um tipo de herói mais ocidental. Esse herói que entra na aventura sem saber nada. E sabe o que é legal desse herói, cara? Ele precisa de ajuda. Ele precisa dos companheiros dele, ele precisa encontrar aliados pelo caminho que vão ajudar ele, um mentor e tudo mais. E eu acho isso muito maneiro também. Tá mais pra, vamos dizer assim, em termos de Tolkien, já que a gente tá fazendo um paralelo, é como se a Kyra fosse mais para um Frodo, né? Com certeza, eu acho que é E uma ótima o Ablon comparação. fosse mais como se fosse um Aragorn, coisa do tipo. Né? Esse arquétipo, ele funciona tão bem que sempre que eu vejo alguém falando sobre isso, né, o personagem crescer junto com o leitor. Eu lembro de Harry Potter. Harry Potter, eu acho que ele funcionou tão bem por conta disso, sabe? Você conhece o mundo mágico junto. A J.K., ela fez um trabalho espetacular nesse sentido. E sempre na literatura que a gente vê essa coisa de, pô, você é introduzindo a um mundo novo, a um maravilhoso mundo novo. E vai aprendendo junto com o personagem. Isso te estimula, né? Você tem um ponto de vista com quem você identifica. Com certeza. Eduardo, também uma coisa que eu acho que é muito importante, eu já vi muito escritor comentar sobre isso. Como que você foi construindo as regras do seu mundo, sabe? Porque a gente fala muito sobre verossimilhança, né? Quando eu vi um debate muito grande sobre isso, quanto à série de Game of Thrones, quando o pessoal estava falando que não estava mais verossímil, né? Sei lá, o Jon Snow caía no gelo e não congelava, não morria em 3 segundos. Uhum. E esse tipo de regra, eu acho que faz muita diferença na fantasia. Faz bastante diferença, né? Porque de novo, você traça paralelo com a realidade. Como que foi se dando essa construção nos seus livros? Cara, é um trabalho difícil. Pra mim foi um pouquinho mais fácil, porque eu sempre joguei RPG. E eu sempre fui fascinado com isso, né, cara? Quando você joga, aquilo te estimula a você fazer criação de mundos, criar um panteão de heróis, criar suas leis, criar suas regras de magia e tal. Então não tô dizendo que é mais fácil porque eu sou nada demais, mas é porque eu tinha a experiência de fazer isso. Era o que eu gostava desde o começo, cara. As minhas aulas de matemática, eu ficava no última carteira jogando aquele joguinho de aventuras fantásticas com 2 dadinhos minúsculos. Eduardo do Fundão, né? Exatamente. Essas eram as minhas aulas de matemática. Cara, eu adorava isso. Então, sempre fui fazendo isso, né, cara? E aí, respondendo a sua pergunta, cara, é bom que tenha esses pilares do universo. Mas uma coisa que é importante também é você viver essa história, né, cara? Você realmente aquilo ser orgânico. As regras, né? Eu, por exemplo, sempre que essas regras, no caso do meu universo, estão muito claras na minha cabeça, né? Por exemplo, sei lá, existem lá os deuses etéreos, né, do planetário. Eles não podem se materializar na Terra como os anjos fazem, a não ser que seja dentro de um vértice, né, que aí são áreas como se fossem anomalias planárias. Eles não têm então essas coisas, cara, assim, sabe, é realmente o legal você construir aos poucos, cara. No caso, eu acho que é até interessante, porque o Tolkien acho que fez antes e a J.K. Rowling, né, foi fazendo ao longo da coisa, mas sempre tem que se manter atualizado, assim, sempre estar com isso na cabeça, sempre saber o que você escreveu, sempre às vezes reler os seus próprios livros, né, para você se manter, como você bem falou, cara, talvez esse seja o único erro que o escritor pode cometer, que é quebrar essas regras. Agora eu vou até sair um pouco da fantasia e dar o exemplo
Star Trek, eu também sou fã de Star Trek, e aí sempre tinha essa história, né, cara? A gente sabe lá que sempre você viu as coisas, você sabe que o cara não pode se teleportar pra dentro da nave quando os escudos estiverem ligados, né? Os escudos, eles repelem esse tipo de... Mas aí você vê, pô, de repente num episódio que isso aconteceu, na hora você pensa, pô, cara, tem uma coisa errada aí, né? E aí você vai, não, mas aí tem uma arma secreta que agora tá permitindo criar um portal e tal, aí tudo bem, porque ele explicou, entendeu? Aí tem um fator aí. Mas se não tivesse, a regra teria quebrado e fica inconsistente. E aí perde aquilo que a gente estava falando no início, não é a verossimilhança que leva você a acreditar no universo? Então você perder essas regras fica difícil, né? É o famoso retconning, né? Você vai metendo retcon na sua história. Isso é muito trabalhoso, porque, por exemplo, chega um ponto que digamos que você inventa uma coisa que quebra a tua história completamente. Na J.K. Rowling, eu gostava de falar que o vira-tempo é o objeto mais imbecil já criado na história, porque era muito roubado. Teve que dar um jeito depois. Era uma coisa tão idiota, tipo, por muito que você voltasse pouco no tempo, fazia muita diferença, né? E alguém que fosse treinado. E pra quem que eles dão isso? Dão pra uma menina de 13 anos. Pra ela estudar. Aí, sabe, ela brinca muito com essas coisas. Lost é outro exemplo de algo que foi saindo completamente do controle das pessoas que escrevem, e chegou num ponto em que eles não entendiam mais o que estava acontecendo. Não tinha mais regra ali. Não tinha mais o que você podia ou não podia fazer. Você só... Vamos fazer isso aqui, vamos. Não tem mais o que fazer, entendeu? Você segue em frente. Eu acho que também porque Lost foi passando de mão em mão, e aí você acaba tendo que lidar com alguma coisa que outra pessoa já trabalhou. Sim. É o que acontece muito com o HQ. Que a HQ tá aí, o Superman é o mesmo Superman há, sei lá... Exatamente isso, concordo. Quantos anos. Cada autor tem que trabalhar com ele de alguma forma. No Star Trek, do J.J. Abrams, que eu sei que o Eduardo não gosta, fez o quê? Ele rebutou a coisa para ele não ter que lidar com todo um universo já criado, uma história já contada. Ele vai lá e recomeça e a partir dali faz o que quiser, porque... Você quer ver um exemplo disso aí que você falou também? No Star Wars Últimos Jedi. Os caras basicamente criaram uma arma de destruição em massa e só roubando com hiperespaço. Porque, sei lá, parece que a ideia de hiperespaço é que você meio que dobrava, né? Você criava uma dobra. Eu acho que é parecido com Star Trek, não é? Eu não conheço tanto Star Trek. Eu acho que não fala, cara. Nos filmes originais não fala, não. Fica no ar, assim, sabe? Não sei se depois querem falar em outro lugar. Nesse último filme, basicamente, o que é? O cara tá indo muito rápido naquela cena do Star Destroyer, que inclusive é maravilhosa. Só que o pessoal, tipo, deu margem pro pessoal perguntar, né? Por que você não faz, sei lá, 300... Vamos pegar um número generoso, né? 300 Star Destroyers, bota, sei lá, Vant, né, veículo não tripulado, e sai mandando a toda velocidade para destruir o universo. Não ia ter problema nenhum em Star Wars. Não precisava construir uma Estrela da Morte pra fazer isso. É só mandar sei lá, pega uma TIE Fighter, manda, acabou, você explodiu a frota rebelde inteira, ou os rebeldes fazendo o contrário, né? Aí isso quebra, sabe? Isso é um problema que quando você tá mexendo com... Eu acho que o Eduardo citou um pouco mais cedo como uma galera meio doida, é que a galera vai muito a fundo, cara. A galera, ela... Eu entro nos fóruns do Reddit, às vezes, assim, e eu olho aquilo lá e falo, cara, não dá, não é possível alguém se dedicar tanto por tão pouco. Mas eles fazem. Os de Crônicas de Gelo e Fogo são uma coisa assim, cara, porque... o clima lá é sempre pesado, né? Porque eles nunca sabem se vai lançar os livros ou não. Aí é sempre um pessimismo exagerado. E eles fazem muitas teorias. Né? Aí, cara, tipo, tem teoria pra tudo que você pode imaginar. Que os caras fazendo análise do Tywin. Acho que uma das mais famosas que começou lá, se eu não me engano, era do Tywin ter sido assassinado pelo Oberyn. Sabe? Porque o Tywin, antes do Tyrion matar, ele tá no banheiro. Tá tendo uma crise no banheiro e tal, e aí eles falam que ele já tava morto, que ele tava envenenado. Começou no Red.
o pessoal falando e tal, e caraca, não sei o que, não, legal. Mas tem umas que é muito mais maluca que isso, doentia. Aí é difícil. Você sofre com isso, Eduardo? Alguém já criou teorias loucas nas suas obras que você nunca nem cogitou? Cara, a pior coisa nesse sentido foi um fanfic pornô que criaram com os personagens. Esse foi o pior, cara, que eu já vi, cara. Pior até no bom sentido, na verdade, porque eu acho um barato, assim, pessoa que escrevia fanfic, eu acho, na verdade, eu falei assim, pior, coitado. De repente a pessoa tá me ouvindo, mas é isso aí, tem que fazer, mas a história mais engraçada que tem é essa, cara. Tem uma lei, se tá na internet, tem uma versão pornô. Claro, então claro. Já vemos aqui que o universo angélico não muda. Pois é. Não, mas olha só, mas a teoria, vamos dizer assim, que eu acho que eu deixo aberto mesmo, é do final da Batalha do Apocalipse, né? O que acontece no final, que também não vou dar grandes spoilers aqui, é uma coisa que eu deixo aberto, acho que basta falar isso, né? E, cara, o que eu recebo de e-mail, gente, como é que aconteceu no final, tal, e eu sempre falo, olha, agora é o momento de você, né, porque o livro inteiro, pelo menos Batalha, o livro inteiro ele é sobre várias coisas, mas o principal é o livre-arbítrio, é a nossa capacidade de escolher. Os anjos, eles são super poderosos, mas eles não têm o livre-arbítrio, nós humanos temos o livre-arbítrio, né? Então, eu falo bastante sobre isso no livro e tal, e aí no final tem essa coisa de você, né, meio que completar, eu não vou dar spoiler, mas eu meio que completar a história naquele ponto ali. E isso tudo se comunica com o livro inteiro. Mas às vezes eu recebo e-mail, o pessoal, o que aconteceu, blá blá blá. E aí as teorias seguem, né? Eu acho interessante também isso. Porque não é bem teoria. Não é teoria, porque é a opinião da pessoa. E aquilo é pra ela participar mesmo, né, cara? Então tem essas duas coisas, né? Dei uma resposta séria e outra resposta meio piada, que a história do pornô é bem engraçada mesmo, cara. É constrangedor, cara, pro autor ver isso, mas é muito bom, cara. O leitor, ele precisa ter um certo nível de liberdade em relação ao que ele lê ou deixa de ler. E é ruim quando você tá lendo algo e as pessoas ao seu redor começam a, perdão pelo termo, cagar regra. Mas você vê isso muito no meio nerd, e por isso que muitas vezes é ruim. Hoje em dia, por exemplo, você tentar começar a jogar RPG, você tem que... Hoje em dia tá começando a ficar mais acessível, mas era muito difícil, porque o pessoal, ele muitas vezes não sabia lidar com uma pessoa que estava começando a assim, se colocar em um mundo, ou que via as coisas de forma diferente. Valores, né? Sei lá, por exemplo, a gente pega aqui no lance da interpretação. Nada me faz deixar de acreditar de que os elfos da floresta do Tolkien são pagodeiros. Eduardo, a gente quer vender essa ideia para todo mundo, que os elfos da floresta, eles são pagodeiros. Tem que deixar isso aí, porque eles são muito malandros, velho. Os caras fazendo festa o tempo todo, brincadeira tem hora. É isso daí. Tá escrito que ele não pode? Tá escrito que os orcs não têm AK-47? Não. Boa. Então, né, é aberta a interpretação. É lógico que tem certas coisas que são malucas, às vezes, que o pessoal às vezes tenta forçar, mas faz parte da humanidade. É boa a discussão. É bom extrapolar e ver o que sai disso muitas vezes, por mais que a gente saiba que é algo inviável ou alguma coisa do gênero. Principalmente quando a gente faz um podcast tipo o nosso, que tem um viés de humor muito forte. E se você ficar sempre preso no mesmo caminho, você não consegue evoluir. E não adianta você chegar para uma pessoa que está tentando começar a ler Tolkien agora e que não tem o costume de leitura, por exemplo, e transformar tudo em algo extremamente pesado e extremamente denso e afastar a pessoa. Eu não quero que as pessoas parem de ler, eu quero que as pessoas continuem lendo. Se tem uma parte do livro que às vezes é um pouco pesada e é mais densa, a gente tenta tranquilizar isso e fazer com que a pessoa realmente tenha vontade de continuar lendo. Mesmo que às vezes, poxa, talvez nessa situação aqui ela tivesse maior propensão a desistir da leitura. Mas a gente tenta tornar isso um pouco mais leve e trazer isso para as pessoas que muitas vezes vêm através da comédia.
Mas é muito diferente uma vez que você tá em uma mesa, por exemplo, aqui que a gente tá em uma mesa com o Eduardo, que criou um mundo que é muito importante pra gente, e você tá numa mesa de bar fazendo piada. Então, muita gente não consegue ver essa distinção. A gente observa pequenos detalhes que o Tolkien ele deixa transmitir para a obra, por mais que ele sempre evitasse alegoria e deixasse isso bem claro. Ele deixa isso bem claro no prólogo do Senhor dos Anéis, que é um prólogo genial, que ele fala, olha, tudo isso aqui são eventos fictícios, e se você vê alegoria, quem tá vendo é você. Eu não coloquei alegoria nenhuma aqui. Isso é muito importante para quem está lendo e para as pessoas poderem interpretar como elas querem. E sentimentos do autor são transmitidos de forma um pouco mais sutil. Como, por exemplo, a gente vê a destruição desordenada da natureza durante a obra do Tolkien. Ela é sempre vista como algo muito negativo e é algo que o próprio Tolkien vivenciou durante a época que ele viveu e ele viu o impacto negativo de tudo isso. Você chegou a sentir algo parecido quando você estava escrevendo, Dudu? Você deu uma atenção especial para tentar passar uma mensagem e que às vezes você nem fez isso por querer, mas no final do livro você leu e pensou, poxa, isso aqui faz sentido. Pois é, cara, isso aí que eu acho legal da fantasia. Eu costumo dizer que a fantasia, em geral, ela é muito mais real do que a realidade. Por quê? Porque você pode aplicar, né, aquela alegoria a qualquer coisa. Quando você tira do contexto, ela acaba sendo aplicada a tudo quase. Isso que é interessante. Quando você coloca no contexto, ela fica ali naquele contexto. Quando você tira do contexto, ela é aplicada a tudo. Eu sempre dou o exemplo do nosso querido George Lucas, né, que quis inventar força, em vez de criar o nome de um deus, ele falou a força, porque assim todas as religiões podiam se identificar, né, cara? E a fantasia faz muito isso. Mas eu acho que o Tolkien, assim, só falando um pouco dele também, essa especulação minha, eu acho que ele se posicionou e dizer que não existia alegoria. É claro que ele estava trabalhando com símbolos universais, sem dúvida. Mas eu acho que ele falava isso porque eu acho que ele deve ter ficado muito... Deve ser irritante mesmo. De repente o cara vir falar certeiro, sabe? O Tolkien estava falando sobre a destruição do Império Americano, não sei o que e tal. Cara, isso pode ter se aplicado, entendeu, cara? É o que eu tô falando. Mas devia ser um saco pro cara, toda hora chegar um pela-saco e falar, olha só, o Tolkien estava falando, não sei o que e tal. Então ele deve ter, eu acho, especulação minha, que ele deve ter falado que não tem alegoria, na realidade, pra parar e que esses caras encherem o saco, né? Então, existe um pouco isso também, né, cara? Porque na realidade, você não pode... isso é muito presente também naquele 1984 do George Orwell também. Que aquilo, cara, você aplica hoje, a gente gravou um Nerdcast sobre George Orwell já tem alguns anos. Na época estava atual, hoje estava atual, na época que ele gravou era atual. É atual, se você olhar vários, e não estou falando atual em relação a um governo X ou Y, não. Estou falando atual em relação a vários governos, várias situações, várias situações políticas e sociais ao longo do... Entendeu, cara? Então, a mentalidade, né? Isso, cara. O bacana da fantasia da ficção científica é justamente isso, é você tirar do contexto e a pessoa poder aplicar, né? E na verdade eu fico muito feliz quando isso acontece, quando alguém fala pra mim assim, cara, não acontece muito no âmbito mais, vamos dizer assim, histórico, político, não acontece tanto não, mas acontece muito no âmbito pessoal e social. De repente o cara falou, olha só, aquele personagem eu me identifiquei porque tinha mesmas questões que eu, sabe, cara? Isso é uma coisa, quando o autor escuta isso, a gente fica muito feliz, cara, porque é sinal de que a arte está cumprindo seu papel. Também não estou falando como se eu fosse um grande artista, não é isso. Mas a arte é isso. A arte é quando você, na verdade, consegue tirar suas conclusões daquela peça que o artista fez, né, cara? Caso contrário, você não vai tirar uma conclusão de uma cadeira. Essa cadeira aqui, ela quer dizer tal coisa.
Mas se você faz uma escultura e tem uma noção de querer fazer aquilo ali, a pessoa, pô, isso aqui tem um significado, cara. Você tá entendendo? Então acho que a arte é um pouco isso. Não vou também entrar nessa discussão do que é arte, porque isso aí é uma história longa, sabe? Nossa, né? Mas eu fico feliz, cara, porque é sinal de que talvez tenha cumprido meu papel de alguma forma aí, cara. Isso é algo Sabe? tão especial que, inclusive, eu comento quando eu falo das aulas de literatura no Brasil, que tem algo que me incomoda um pouco, que é o fato de que, muitas vezes, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma prova de literatura e você tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí você vai fazer a prova, você não vai... Na prova, a sua leitura e a sua interpretação não são relevantes. Aham. É relevante que você prove coisas que já foram ditas antes novamente. Cara, e isso quebra muito o processo de leitura. Se eu tiver que provar algo, eu vou ler um resumo, vou lá e vou ver as partes mais importantes e, pô, acabou. A experiência literária é muito quebrada nesse sentido e me deixa muito triste, cara. porque o Brasil tem muita obra boa. O Brasil tem muita obra boa. Perfeito, concordo com Aqui você. a gente tá falando com um autor que fez uma obra muito boa, que é brasileiro, e que teve isso reconhecido, né? E temos tantos recentes como os mais clássicos, que muitas vezes as pessoas são afastadas deles de forma injusta, porque lhes são apresentados de uma forma um pouco abrupta. Olha só, eu tava defendendo os autores brasileiros, eu conselho até, nem nessa coisa de fantasia não, tem um livro chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros. É um livro até que acho que é do ano 2000, é bem antigo, assim. E aí, tem um monte de conto, é muito variado. E vai por década, né? Década de 10, de 20, de 30, até a década de 2000, né? 90, 2000. E aí você vai lendo, eu gosto de ler livro de contos aos pouquinhos, sabe? Ler um por dia, senão eu me embolo na minha cabeça, sou meio ruim nisso. E aí, cara, você tente encontrar esse livro, cara, e ler um conto por dia, e você vai ver como é que tem coisas no Brasil, cara, que talvez você não conheça, cara. Sabe, autores assim, é muito uma coisa, cara, Brasil, os brasileiros são muito, nós somos muito bons de literatura. Não tô falando de mim, não, tô falando dos autores, sabe? O Brasil é muito bom, cara, porque às vezes realmente a pessoa, né? Cara, é muito legal. Dessa história toda, tem um conto que me marcou, da Lígia Fagundes Telles, que é de terror, cara. Que é um conto altamente Lovecraft. Então eu falei, caralho, peraí, cara. Eu não posso. Sabe, você fica assim, sabe? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Exatamente, cara. Cara, a parada é muito boa. E o que eu tô te falando, e insisto que no Brasil tem muita coisa legal, sim, cara. A gente vive em uma era que muitas coisas são mais fáceis. E, por exemplo, o Eduardo tá aqui com a gente, é conhecido por ser muito aberto, tanto que ele tá aqui participando do podcast, respondeu o nosso e-mail muito rápido, lidou com a gente muito bem. Obrigado novamente, Dudu. É bom a gente tá lendo um conteúdo e ter acesso ao autor de forma que você possa, vou fazer, cara, o que é isso aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ir ali no Twitter e fazer uma pergunta. Ou deixa eu ir ali no Twitter e fazer um elogio. Então, isso é muito bom. É algo que a gente está tendo agora e que é um estímulo a mais para esse questionamento e para essa busca de interpretações pessoais, que eu, pessoalmente, é o que eu tento buscar muito na literatura. Você poder conversar com o autor, né, cara? Essa relação só, acho que vale esse parênteses, entre o autor e o leitor, eu acho que é algo sem precedente na arte. Porque você tem, por exemplo, se é um filme, né? O filme você vai olhar lá o ator, e aí o filme é uma junção do cara que é o diretor, que dirige, o cara que escreve, né, cara? Só que a literatura, o livro, só tem um cara, uma pessoa, que é o autor, né? E ele fala direto com o leitor. E não só ele fala, como aquela coisa que a gente falou mais anteriormente, ele dá as ferramentas e o leitor monta. Então isso cria uma cumplicidade, cara, sem precedente. Então quando, assim, tem um amigo meu, o Ednei Silvestre, ele é repórter da Globo, já é um cara um pouquinho mais velho e tal, e ele também é escritor. E ele fala assim, olha só, meu rosto é conhecido quase no Brasil inteiro, às vezes em todo lugar do mundo. Cara, quando a pessoa vem falar comigo,
parabéns, seu trabalho como jornalista e tal. Quando a pessoa vem falar e vai dar parabéns pelo escritor, que ela leu o seu livro, a relação é completamente diferente. Parece que é uma relação muito mais. A relação de repórter é mais superficial. Nada contra, não estou nem falando mal disso, mas assim, quando você lê o livro do cara, você. É como se, cara, você tivesse uma relação de cúmplice ali com. Então o cara vem e fala com você, vocês fazem parte de alguma coisa, você tá entendendo? Então isso que eu acho bem bacana, assim. E aí você falou do Twitter, né, essas ferramentas que hoje em dia você pode estar em contato com o leitor, eu acho que isso só estimula mais a galera a ler, eu acho, sabe? Sim, é uma coisa sem precedente mesmo, cara. A gente é muito privilegiado nesse sentido. Poder ver uma obra sendo escrita, poder ver a mente do autor. Olha só esse podcast, por exemplo, os podcasts que você faz no Desconstruindo, né? Você poder falar um pouco dos seus insights e o pessoal tem uma relação que às vezes sente que te conhece pessoalmente, né? Você tá falando para essa pessoa. Isso é muito legal. E depois dessa discussão maravilhosa ao lado do Dudu aqui com a gente, ele tem uma notícia especial de um financiamento coletivo de um box magnífico, com uma caixa magnífica. A caixa é muito bonita. Eu tô falando em específico porque eu virei fã da caixa assim que eu vi ela. Eu quero aquela caixa. Fala mais pra gente, Dudu. Beleza, cara. Pô, obrigado pelo espaço aí. Pô, é isso aí. Lá por 2012 a gente lançou Batalha do Apocalipse edição especial. O pessoal já ia pedindo-nos, cadê os outros livros? Cadê o Filhos do Éden em edição capa dura e tal? A gente resolveu que a gente ia lançar, um combo, né, cara? Lançar justo a caixa e os livros todos em capa dura com uma caixa rígida mesmo, assim, né? Como a edição definitiva. Que é para comemorar, assim, um encerramento aí dessa série que eu fiz. Então a gente resolveu fazer isso por financiamento coletivo, por crowdfunding. Tá lá no catarse.me/Filhos do Éden. Quem quiser apoiar o primeiro nível de recompensas físicas, né? Ou seja, você ganha os livros e tal. Depois você tem as recompensas, os brindes, né? Que você pode acrescentar nos planos acima. Mapas, tem o mapa do dilúvio, tem o RPG, você tem lá a dog tag do Daniel, você tem várias outras coisas, marca-páginas, tem um livreto exclusivo de contos e tem também, cara, tem a possibilidade de seu personagem ser canonizado nesse universo, cara. Então, assim, se você quiser ter um personagem, né, cânone no universo, também é uma das recompensas mais acima. Mas se você não quer nada disso também, você fala, eu comprei os livros lá, eu já comprei, não quero me desfazer da minha coleção, tô feliz com meus livros. Mesmo assim, cara, a gente tem um nível básico que é de R$15. Se você for lá, cara, tô sem dinheiro, poxa, eu não quero comprar caixa, não me importei e tal, beleza. Se você já leu algum livro meu em algum momento e aquele livro te tocou de alguma forma e tal, vai lá, cara, contribui com R$15, você já ganha um e-book lá, você ganha o acesso a você conhecer um pouco mais sobre os meus livros e tal. Então, com R$15 você já pode ajudar. E para você faz pouca diferença, pra gente faz muita diferença pra gente poder financiar esse projeto, né, cara? Pra gente poder chegar ao final e transformar essa caixa em realidade, cara. Então, convido a todos a participar. Dúvidas, tô respondendo tudo em todas as redes sociais, eu tô indo dormindo, respondendo tudo que eu posso. Então, cara, muito obrigado aí por tudo aí, cara, e valeu. Espero que vocês do podcast se empolguem. E é isso, cara. Valeu mesmo. Vamos lá. E é bom porque o nível mínimo aqui, você sai com algo, né? Muitas vezes o nível inicial dos financiamentos coletivos, você só recebe uma menção. Que você realmente recebe um e-book, você recebe o nome. É legal. Realmente vai lá e dê uma forcinha. Ok, vamos agora então para os comentários finais desse podcast maravilhoso. Vamos começar aqui então com Torres. No momento em que veio a confirmação, vamos gravar com o Eduardo Spohr, eu fiquei igual o Troy de Community, cara, o olho arregalado, travado, falei assim, meu Deus, isso tem que ser a melhor coisa da vida, velho, vamos dar um jeito aqui. No Community, o Troy conhece o LeVar Burton, que é o George LaForge da nova geração.
E quando ele conhece o cara, ele é muito fã do cara, ele trava e não consegue falar nada. Ele fica lá na frente dele parado, não consegue nem dar oi. E aí depois mostra na cabeça dele. Aí ele fala assim: eu não queria encontrar ele pessoalmente, eu só queria uma foto. Você não pode desapontar uma foto. Ele gritando desse jeito. Mas, cara, foi sensacional. Eu queria agradecer de coração, Eduardo. Foi muito bom esse bate-papo, viu? Muito legal mesmo. Pô, cara, valeu, cara. Obrigado por me receber aí, por abrir essa possibilidade, dar a oportunidade. E é isso, cara. Galera, fica ligada aí, porque é sempre bom falar sobre Tolkien, mundo de fantasia. É muito legal, cara. Valeu mesmo.